Salve, segunda-feira, aquele abraço para você ligado no Tomazão TV. Mais uma vez aqui, vamos atualizando, comentar o final de semana esportivo com mais uma derrota do Paysandu, mas principalmente a boa vitória do Remo diante do América Mineiro, a primeira na Série B, que faz do Remo hoje o sexto colocado. E o Paysandu que precisa começar a dar a volta por cima e já tem jogo quarta-feira, a gente vai falar sobre isso. Contra a Chapecoense, são dois times que ainda não pontuaram, e o Remo na quinta-feira contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Então são dois jogos dificílimos. Antes, sempre lembrando que é importante que, se você está vendo o canal aí, não é inscrito, não custa nada, não tem cadastro, é só acionar aí, assinar o canal, acionar o sininho e deixar o like para a gente fortalecer aqui o nosso conteúdo. Seja bem-vindo, porque com 50 mil, se você não sabe, tem um super sorteio para você, assinante do Tomazão TV. Bom, vamos começar falando do Remo que venceu ontem, jogando no Mangueirão, e como deu certo, como foi importante o trabalho de bastidores para conseguir reverter a pena em multa e ter o torcedor ao lado no jogo contra o América Mineiro. Se não fosse isso, talvez fosse muito mais complicado, mas a torcida fez a diferença. O Remo conseguiu ainda vender 20 mil e poucos ingressos, com mais 3 mil e poucos credenciados, quase 24 mil espectadores, numa tarde que começou com chuva, depois abriu com sol, temperatura lá em cima, 28, sensação térmica de 30, e o torcedor marcou presença. Para o time do Remo, a importância da presença da torcida foi fundamental. Além disso, a escalação inicial com o Pavani, que não deu muito certo, mas o Remo saiu vencendo o primeiro tempo, Pedro Rocha fazendo a diferença, um time muito bem azeitado, talvez com um pouquinho melhor de construção, mas com Caio Vinícius, com Pedro Castro fazendo muito bem a proteção, o Janderson e o Pedro Rocha atuando pelos lados, com o Viseu participando e girando, a defesa segura, dando a bola ao adversário, como disse o técnico, o Daniel Paulista, mas o Remo sendo decisivo e letal, matando o jogo, com 12 do primeiro tempo e com 2 do segundo, em duas ótimas jogadas, e com o Pedro Rocha sendo o principal nome da equipe do Remo na vitória de 2-0. O Remo se coloca na sexta colocação com 4 pontos, e primeira vitória, né, nesse reencontro com o torcedor. Depois de 21 anos, o Remo consegue jogar diante da torcida uma Série B, já que em 2021 teve a pandemia e não tinha torcida. Então, de qualquer maneira, foi um reencontro que valeu a pena. E o técnico Daniel Paulista avalia dessa forma a conexão do torcedor, a boa conduta do time no campo, pela boa vitória, pelo bom resultado e, óbvio, a participação azulina diante do América Mineiro, que é um forte candidato ao acesso à Série A. Daniel Paulista no Tomazão TV. Acho que é um momento muito feliz, né? Porque é o primeiro jogo dentro de casa. Parabenizar a presença do torcedor, parabenizar a direção que correu atrás para que houvesse a liberação. Mesmo que foi meio que em cima da hora, mas o torcedor, ele entendeu o chamado, ele entendeu o momento, e é isso desde o início que nós temos que tentar buscar aqui sempre, essa conexão de equipe com a torcida, como nós vimos hoje aqui. Dessa forma nós seremos ainda mais fortes na competição. Uma festa muito bonita, e dentro de campo eu parabenizo muito os atletas hoje, porque nós temos que saber reconhecer o nosso momento. E assim, nós traçamos uma estratégia, como você disse, acho que ficou claro, porque o América é uma equipe de muito toque de bola, um toque de bola muito envolvente, não é à toa que eliminou o Cruzeiro pela semifinal, não é à toa que ganhou do próprio Atlético em um dos jogos da final. Um futebol envolvente, um futebol de muita aproximação, de toque e ataque à última linha. E nós montamos uma estratégia que tínhamos que fechar, congestionar principalmente o meio do campo, né, a zona central. Técnico Daniel Paulista, que pode ter uma surpresa nessa segunda-feira. O meia Janderson, que foi vetado para o jogo de ontem em função da contusão muscular, já deve treinar, pelo menos palavra do doutor Jean Clay ontem, ele já deve se apresentar para treinar nesta segunda-feira. O Remo, que não conseguiu viajar na terça-feira, sempre gosta de viajar com 48 horas de antecedência,
e como é uma viagem mais complicada para o interior de São Paulo, vai para Campinas e de lá vai para Ribeirão Preto. Então, na quarta-feira, praticamente o dia todo viajando, só vai ter hoje na representação à tarde e, fatalmente, o treino da terça-feira, depois só descanso, é a recuperação. Mas o Jaderson pode sim ser uma surpresa para quarta-feira contra o Botafogo lá na Liga Arena. O Botafogo que empatou ontem com o Atlético Goianiense 1-1. E por isso o Atlético passou o Remo no saldo, né? Tem a mesma pontuação, mas tem gols marcados, são 5 contra 3 do Clube do Remo, mas o Pedro Rocha agora ao lado do Rodrigo Rodrigues, são os 2 artilheiros da Série B com 2 gols cada. E o Paysandu? Gente, não adianta ficar aqui jogando gasolina para apagar incêndio, nada disso. O Paysandu tem que dar a volta por cima. Não fez um bom jogo contra o Vitória, o Vila Nova? Não. Teve muitos equívocos, mudanças, escalação equivocada, tudo isso o próprio técnico, o Luizinho Lopes, ele reconheceu pelas dificuldades que acabou encontrando. Mas aqui para nós, o gol do Vila Nova, o Vila pode ter os méritos, mas era um jogo muito igual, um jogo muito parelho, e a falha do Luan Freitas acabou propiciando o gol do Poveda, que deu a vitória ao Vila. E as chances, principalmente no segundo tempo, com o Benítez, bola na trave, e o Paysandu teve chance sim de pelo menos trazer um empate. Bom, como é que fica a situação do Nicolas? Será que o Rossi volta para o jogo da quarta contra a Chapecoense? Jogo importante, é jogo para pontuar, 8 da noite no Mangueirão. Esperamos que o Departamento de Saúde possa liberar o Rossi. O Nicolas, na situação que ficou, vai embora, fica, não vai, continua. E aí, recuperar o espaço perdido, essa insatisfação do próprio torcedor com ele, desse momento dele com a camisa do Paysandu? Aliás, o Luizinho Lopes vai falar sobre isso. Ele analisa os erros, os equívocos, né, para a demora da equipe se acertar no jogo, mas principalmente a questão do Nicolas, que ele prefere não comentar, até porque a janela ela está exposta para qualquer equipe, né, nessas idas e vindas de mudanças de equipe, mas fala com relação à não saída do Nicolas, que continua no Paysandu. Bom, nós temos agora no futebol brasileiro, com essas janelas, nós temos que criar uma adaptação com relação a isso, né? Não dá nem para a gente estar fazendo muitos julgamentos, porque uma janela finaliza, fica todo mundo tentando se reforçar, né, realizar contratações. Enfim, isso é uma situação que eu não controlo, né, uma situação do mercado também. O importante é que vai seguir, a gente segue aí com boas opções para que a gente possa conquistar os nossos objetivos nos seus setores. E aí demorou um pouquinho a se organizar. Como eu falei, nós mudamos 6 do último jogo, né? Então realmente gerou ali algumas desconexões, mas com o passar do tempo a gente foi ajustando, fui fazendo variações dentro da própria partida, variações que nós não havíamos feito ainda, como marcar no 4-1-4-1, a gente estava muito espaçado, tanto em largura como comprimento, né? Mas um pouquinho a gente foi se ajustando e a equipe teve uma organização com relação ao posicionamento melhor. Técnico Luizinho Lopes conosco nesta segunda-feira, estamos só começando a semana e vai ser uma semana duríssima para o futebol paraense. O Paysandu jogando em casa, mesmo jogando em casa com apoio da torcida, a torcida não pode dar as costas, é hora da virada, é hora da primeira vitória contra a Chapecoense, que está na mesma situação do Paysandu, também não pontuou na competição. O Paysandu hoje é o 17º e a Chapecoense 18º. Ambos sem marcação de pontos, enquanto o Remo está lá em cima e isso incomoda. E a rivalidade acaba dando essa pressão e fazendo quase que uma obrigação para o Paysandu ter que pontuar. E o Remo que vai ter um jogo duríssimo contra o Botafogo lá na Liga Arena, em Ribeirão Preto, na quinta-feira, às 8 da noite. Quarta o Paysandu, na quinta o Remo. Esperamos que sejam 2 ótimos resultados para que continuemos, né? E principalmente o Paysandu recuperando esse tempo perdido de início dessas 2 primeiras rodadas e o Remo dando continuidade ao bom começo do Campeonato Brasileiro da Série B. Ficamos por aqui. Qualquer novidade é só se ligar no Tomazão TV. Um abraço e ótima semana para todo mundo.